Alguns dias depois, no salão de baile da mansão do conde Lancedil, 3 damas reunidas falavam sobre a gravidez da duquesa Irina. Era do conhecimento de todos que os bebês estavam para nascer. No momento, ela estava de cama e parecia em estado crítico. Stella, só de ouvir isso, ficava muito triste, já que era muito próxima do Duque de Charles. Ela contou que tentou visitá-la, mas não deixaram, devido à gravidade da situação da duquesa. Também pensava no pobre Duque de Charles. Ele poderia perder a esposa e os filhos ainda não nascidos. Suspeitava-se que talvez a duquesa Blendini estivesse por trás de tudo, já que se beneficiaria com isso. Ninguém poderia afirmar com certeza, mas definitivamente ela era a suspeita mais provável. Nenhuma das damas percebeu que o conde Carlitos Chaval estava à espreita. Logo depois, ele foi contar para Leblon que as pessoas estavam suspeitando da duquesa Rosemary. Todos sabiam que ela tinha motivos ainda mais claros para ferir a duquesa de Charles. O que mais o preocupava era ser acusado de cúmplice junto com a esposa, já que todos sabiam que o Duque de Charles não conseguiria viver sem Irina. Mesmo com tudo contra a casa Blandini, o conde Carlitos Chaval acreditava que o mais importante era eliminar os outros herdeiros primeiro, pois o caminho para o trono seria mais certeiro. Achando já ter as coisas resolvidas, Carlitos Chaval fez um brinde a si mesmo e à sua marquesa, a quem chamava carinhosamente de Vênus. Enquanto comemorava, foi pego de surpresa e não conseguiu reagir. Alfred tomou a dianteira e, após colocar a mão na boca de Carlitos Chaval, avisou que o Duque de Charles desejava vê-lo. Enquanto isso, na mansão do Duque de Charles, a duquesa Irina acordava bem. Fazia alguns dias que não se sentia tão leve. O antídoto estava funcionando maravilhosamente bem. O Duque Loiro não conseguia mais conviver com aquilo, acreditava que tudo era culpa dele. Pensava que se Irina não fosse sua esposa, nada daquilo teria acontecido. No entanto, a protagonista deixava claro que nada e nem ninguém a faria desistir de permanecer para sempre ao lado dele. Ela sabia que muitos os observavam de perto, já que ele possuía um dos títulos de maior impacto do império depois do imperador. Deixou claro que era sua esposa até o último suspiro e que ele não deveria carregar o peso sozinho, pois ela estava preparada para enfrentar tudo junto com ele. Como sempre, as palavras dela enchiam o Duque Loiro de energia. Irina queria saber se ele já havia encontrado o verdadeiro culpado. Pervin avisou que Alfred já o tinha capturado e que em breve chegaria. Disse à esposa que ele mesmo cuidaria de tudo e que ela poderia descansar. Deixou claro que fazia questão de punir quem ousou colocar as mãos em seu precioso tesouro. Em um local reservado, Carlito Chaval aguardava a chegada do Duque Loiro, que não demorou. O Duque observava o Conde Chaval e começou a questioná-lo sobre tudo. Encarcerado, Chaval queria saber por que o Duque de Charles estava fazendo aquilo com ele, sem sequer saber o que tinha feito de errado. Acompanhado de Alfred, Pervin disse ao Conde Chaval que não precisava mais fingir, pois sua esposa havia tocado em uma peça de roupa de bebê envenenada, o que quase resultou em um fim trágico para uma mãe e seus filhos. Afirmou que sabia ter sido enviado em nome da duquesa Blendini, mas que também tinha certeza de que foi Carlito Chaval quem mandou. Ele teve o descaramento de enviar roupas envenenadas junto com uma carta, na tentativa de reduzir a família dele a nada. Chaval, tentando se defender, disse não saber do que estavam falando. No entanto, Pervin deixou claro que havia testemunhas que o viram comprando o veneno fatal. Carlito pensava consigo que realmente tinha ido a um lugar suspeito, mas apenas para pegar uma amostra para que o farmacêutico preparasse a poção. Perguntava-se como conseguiu cometer um erro tão bobo e queria saber quem o havia visto. Continuava negando envolvimento naquela história e afirmava que a testemunha só poderia estar mentindo. Dizia que devia ter visto outra pessoa e agora tentava incriminá-lo. Furioso, Pervin ordenou que Carlito Chaval calasse a boca. Ele havia atentado contra sua família e agora iria pagar. Mas, antes disso, daria algumas opções. Deixou claro que, enquanto Chaval corria de um lado para o outro pela capital, ele havia tentado ignorar, mas agora não poderia mais. Era evidente que Chaval tinha escolhido a pessoa errada. Ainda tentou se justificar, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido. As coisas não pareciam boas para ele.
Pervin perdeu a paciência e deu um chute na cela onde Chaval estava. Carlito se assustou tanto que caiu sentado. Ouvia-se dizer que ele falava demais, e talvez o Duque Loiro fosse o único capaz de calá-lo para sempre. O conde tentou blefar, dizendo que se o Duque Loiro fizesse algo contra ele, não ficaria impune, pois um exército inteiro marcharia para encontrá-lo. Mas o Duque sabia muito bem o que estava fazendo. Avisou que todos ficariam muito mais preocupados com a mina que Chaval havia roubado do que com a vida dele. As pedras preciosas daquela mina tinham grande valor. Na verdade, o Duque havia mudado de ideia. Achava que seria mais útil fazê-lo se recompor. Então pediu a Alfred que abrisse a porta da cela que guardava Carlito Chaval. E quando viu que o leão não iria poupá-lo após entrar naquela cela, as coisas ficaram ruins. Ele começou a implorar por sua vida. Andando calmamente, o Duque estava perto, preparado para abater aquele gado. O homem gritava, dizendo que tinha o antídoto e que poderia salvar a vida de Irina, e talvez os bebês se salvassem. Mas, quando ouviu o Duque Loiro dizer que já possuía o antídoto há muito tempo, ficou desesperado. Sabia que agora nada mais seguraria aquele homem. O Duque de Charles dizia que tirar a vida dele seria muita generosidade, por isso poderia garantir que ele nunca mais andaria e ainda o trancaria no porão. Falava essas coisas enquanto colocava a mão no cabo de sua espada. Dizia que daria o mesmo veneno, depois o antídoto, em seguida mais veneno e, talvez, novamente o antídoto. Assim, enquanto não ficasse satisfeito, o ciclo não se encerraria. Pervin afirmava que faria questão de tornar aquilo o mais agonizante possível, assim como foi para ele ver sua família em risco por causa de um irresponsável. Tudo que restava para aquela sombra de homem era se humilhar e implorar por sua vida. E foi isso que Carlito Chaval fez. Ele disse que, se fosse perdoado, ficaria longe da vista do Duque de Charles para sempre. Mas o Duque Loiro não era ingênuo. Sabia que, se o deixasse ir embora, ele tentaria novamente contra a vida de sua esposa. E, talvez, desta vez, tivesse a oportunidade de alcançar a vida de seus filhos. Por isso, não acreditou quando ouviu o que o Duque de Charles realmente queria, que ele entregasse de volta os direitos de mineração. A mina que antes pertencera ao pai de Pervin, que a havia dado à Marquesa Matilda, e esta, por sua vez, presenteara Carlito Chaval. Vendo que o homem demorava a responder, o Duque o advertiu. Já que tinha de fazer o serviço, que fizesse logo. Como as chances de continuar vivo eram poucas, Chaval acabou dizendo que transferiria os documentos imediatamente. Silenciosamente, o Duque o advertiu de que, se ousasse ouvir novamente qualquer menção ao nome Carlito Chaval, ele o caçaria, não importava onde estivesse, e, quando isso acontecesse, nada e ninguém poderia impedi-lo de fazer justiça. Agora o Duque sabia que, depois de perder a mina, Chaval não teria mais poder algum. Alguns dias depois do ocorrido, quando Irina já estava fora de perigo, finalmente resolveram liberar a Duquesa Blandine. Ela chegou dizendo à Duquesa Loira que os boatos que a acusavam já tinham sido esclarecidos e que havia se espalhado a notícia de que ela havia retornado silenciosamente para sua propriedade a fim de descansar. Rosemary, no entanto, estava indignada. Havia passado uma semana inteira trancada por causa de boatos e agora o Duque deveria desculpas a ela. Mas não era assim que a Duquesa Irina via a situação. Ela achava que o Duque havia providenciado tudo de que Rosemary precisava, comidas que gostava, criadas que cuidavam de todas as compras e, além disso, nunca deixaram a Duquesa Rosemary sequer um momento sozinha. Irina comentava que talvez a Duquesa Loira tivesse recebido mais cuidados naquela mansão do que em sua própria casa. Mesmo assim, Rosemary permanecia petulante, dizendo que seu marido tinha uma posição mais elevada e, por isso, ela seria superior à Duquesa Irina, de modo que apenas um pedido de desculpas seria algo pequeno. A protagonista achava que se apoiar na posição do marido era uma atitude muito pequena. Quanto mais falava, mais deixava Rosemary irritada. Rosemary considerava um insulto. Como a Duquesa Irina podia entender o que ela passava, já que tinha de tudo? Disse à Duquesa de Charles que ela possuía tudo, um homem que a amava e fazia tudo por ela. E isso não começou apenas depois que Irina engravidou de gêmeos.
Depois de ouvir as palavras de Rosemary, Irina se lembrou da tristeza nos olhos do Visconde Viana. Por isso, perguntou a Rosemary se ela realmente falava sério. Será que nunca tivera alguém que a valorizasse por quem realmente era, e não apenas pela criança que um dia poderia chegar ao trono? O susto de Rosemary foi tão grande que a fez sentir uma dor forte na barriga. Logo, ela se curvou, começou a suar e sua respiração ficou ofegante. A duquesa de Charles observou que a bolsa de Rosemary havia se rompido. Irina pediu a Mariana que chamasse a senhora Tilly. Mesmo naquela situação, Rosemary dizia que não queria a ajuda de alguém como ela. Deixava claro que queria voltar para sua mansão e ter o filho junto do marido, que com certeza, naquela hora, estaria ao lado dela. Ouvindo aquelas palavras, a duquesa de Charles pediu que Alfred ajudasse a duquesa Rosemary a retornar para casa e que os funcionários da mansão Blandine preparassem tudo para o parto, pois ela já estava prestes a trazer ao mundo uma criança. Assim que a notícia do início do trabalho de parto de Rosemary chegou aos ouvidos do Duque Leblon, ele correu ansioso para sua mansão, querendo saber se o bebê já havia nascido. A chegada do Duque deixou o Conde Lancendil preocupado, pois não poderia de forma alguma assistir ao parto, já que tudo dependeria da manobra de troca de bebês. Tentando manter a pose de bom pai, o Duque Leblon ficou próximo de Rosemary por alguns instantes. Porém, ela gritava muito, sendo assistida apenas por uma empregada e pelo médico Connor. Leblon tentava ser gentil com Rosemary naquele momento difícil, dizendo que agradecia por todo o esforço que ela estava fazendo para trazer o filho dele ao mundo. No entanto, Rosemary estava desesperada e, no meio da aflição, acabou agarrando os cabelos do marido. Puxava com toda a força e claro que ele não gostou nem um pouco de ser obrigado a ficar tão perto daquela mulher em estado histérico. Olhava para ela e achava arriscado, tanto para sua vida social quanto para sua aparência, permanecer por mais tempo ali. Diante disso, tomou a única decisão possível. Avisou que só voltaria quando o bebê já tivesse nascido. Até lá, não importava o que acontecesse, não deveriam chamá-lo por nada no mundo. O Conde Lancendil achou a notícia maravilhosa, pois agora teria a chance perfeita para trocar os bebês, já que até mesmo as empregadas haviam se afastado. Tudo já estava preparado e o bebê que seria colocado no lugar já estava em um cesto. Aquele era o filho do conde com uma das empregadas da mansão Lancendil. Enquanto isso, o Dr. Connor insistia para que Rosemary se esforçasse um pouco mais, pois a criança já estava prestes a nascer. E assim, com uma força ainda maior, Rosemary finalmente conseguiu trazer ao mundo a criança. Agora, médico e conde tramavam o que fariam com o bebê que não lhe serviria. O conde Lancendil dizia em voz baixa que aquela criança jamais poderia ser descoberta. Contou que sua empregada já estava esperando atrás da mansão e levaria o bebê para fora do país. Enquanto resolviam o destino da criança, o pai da menina apareceu. O conde Lancendil e o médico Connor foram pegos de surpresa. O Visconde Viana jamais permitiria que algo acontecesse com sua filha. Ordenou que entregassem o bebê para ele e que não fizessem perguntas, caso não quisessem que ele revelasse ao imperador tudo o que tinha escutado. A única saída para os dois era entregar a criança, e ao fazê-lo, o Visconde deu sua palavra de que ficaria em silêncio para sempre. Na mansão, Irina percebia pela janela a chuva caindo lá fora. Esperava do fundo da alma que o parto da duquesa Drindine tivesse ocorrido bem. O marido não entendia por que sua esposa estava tão preocupada com aquela mulher, já que o Dr. Connor era altamente renomado e não haveria motivos para preocupações. Pervin se assustou quando escutou os criados pedindo para que não entrasse de repente. Diziam que ele deveria esperar ser anunciado antes de entrar. Todos ficaram ainda mais surpresos quando perceberam que a pessoa que havia entrado sem ser anunciada era o Visconde Viana. Ele estava encharcado e trazia algo em seus braços. Pedia 1000 perdões ao duque e à duquesa. A senhora Tilly tentou impedir a entrada daquele homem, mas Irina pediu a ela que não se preocupasse. Decidiu que receberiam o Visconde Viana e perguntou que favor ele gostaria de pedir, aparecendo de surpresa àquela hora. Ele contou que acabara de obter uma criança e queria levá-la para algum lugar onde ninguém pudesse encontrá-los. Quando revelou que o que carregava nos braços era uma criança, deixou tanto o Duque quanto a duquesa em choque. De imediato, Irina se levantou, aproximou-se do bebê e perguntou se era um menino. O Visconde contou que era uma menina e que ela era a coisinha mais preciosa do mundo.
Assim que Pervin notou que se tratava de um bebê, lembrou-se das palavras da pequena princesa, que falava sobre a tia Rosemary e o Visconde de Viana. Por isso, perguntou a Viana quem era a mãe da criança. A desculpa que o Visconde deu foi que era uma cortesã de um bordel que havia morrido de febre após dar à luz. Disse que não teve coragem de se desfazer da criança, por isso a pegou para cuidar. O Duque Loiro se levantou dizendo que entendia. Sabia que o Visconde Viana era uma pessoa muito séria e supôs que era hora de pagar a dívida que tinha com ele. O Visconde Viana ficou muito satisfeito, ainda mais ao saber que o Duque havia preparado um banho e roupas para ele e a criança, já que Irina estava preocupada com a saúde deles depois da chuva. Assim que percebeu que poderia criar sua filha em paz, o Visconde Viana não conteve as lágrimas de satisfação. Pensava que Rosemary poderia ter trazido aquela menina ao mundo, mas no momento em que o Duque Blendini decidiu que queria um menino, o destino dela seria ser deixada de lado. No entanto, naquele dia, quando todos estavam mais preocupados com os cabelos do Duque, ele não teve coragem de dar as costas a Rosemary e, por causa disso, conseguiu salvar a pequena. Agora, a criança havia se tornado sua última esperança depois de perder tudo quando Rosemary partiu. Então, decidiu chamá-la de Esperança. Esse seria seu nome. Prometeu a ela que, apesar de não ter amor materno, seria o melhor pai do mundo. Na mansão Blandini, tudo girava em torno do filho do Duque Leblon, que agora se sentia vitorioso por ter tido um menino. Finalmente, aquela mulher inútil havia servido para alguma coisa, abrir as portas da boa sorte e lhe dera um precioso filho. Apesar de observar bastante a criança, percebia que ela não tinha tanta semelhança com ele, mas se parecia bastante com a família de Rosemary. Enquanto Leblon dava atenção apenas ao bebê, a empregada Melina, que sempre acompanhava Rosemary, perguntava se ela se sentia bem e se gostaria de um chá para aliviar as dores. Mas Rosemary queria apenas ver seu bebê. Afirmava que era um menino muito bonito e saudável. Assim que ouviu aquelas palavras, Leblon se aproximou e, pela primeira vez, ofereceu a Rosemary algum carinho. Depois de dar-lhe um beijo na bochecha, disse que ela tinha feito um bom trabalho e cumprido bem o seu papel. Mas o coração de mãe não se enganava. Assim que a duquesa loira colocou os olhos naquela criança, sentiu que algo estava errado. Ela até podia se orgulhar de ter dado ao duque um filho homem, o que ele tanto queria. Mas a criança não se parecia em nada com ela. Fisicamente, o cabelo loiro escuro e algumas características lembravam sua família, mas seu coração de mãe não reconhecia. O que mais a incomodava eram os olhos daquela criança. Mas isso não perturbava o duque, que dizia que aquilo era sinal de que ele pertencia à realeza. Podiam dizer o que quisessem, mas aquela criança não despertava nenhum amor materno em Rosemary, que não suportava olhá-lo por muito tempo. Até mesmo Leblon, insensível como era, notava que a duquesa deveria ser um pouco mais amigável com o próprio filho. Chateada, Rosemary disse a Leblon Alta que já havia cumprido seu papel como mulher. Dera a ele um filho homem. Agora que arrumasse uma babá para criá-lo. Leblon queria que ela ao menos fingisse gostar da criança, mas ela respondeu que isso não estava no acordo deles. Depois gritou para ele sumir de sua frente com aquela criança maldita. Nervoso, Leblon disse que ela não tinha autoridade para gritar com o filho dele e que, se quisesse continuar sendo duquesa, era melhor aceitar o bebê como parte da família. Diante das palavras duras, Rosemary apenas se encolheu, tampando o rosto para evitar olhar a criança. Melina tentou acalmá-la, pedindo ao duque que tivesse piedade, lembrando que crises severas eram comuns após o parto. Apesar de não mostrar da forma grosseira com que Rosemary tratava o filho, Leblon dizia que, mesmo se fosse depressão pós-parto, ela deveria agir como uma pessoa normal na frente dos outros. Iria entender por enquanto, mas não toleraria aquilo para sempre. Depois que o duque saiu, Rosemary desabafou com Melina. Pedia conselhos, pois não sentia nada pela criança e não queria que a obrigassem a ter contato com ele de novo. Sabia, no entanto, que se não fingisse algum afeto, seria expulsa da nobreza e teria passado por toda aquela dor inutilmente. Por isso, resolveu suportar um pouco mais. Talvez Leblon conseguisse uma babá que cuidasse bem da criança, e ela não precisaria mais se aproximar dele. 3 semanas depois, no escritório do imperador, Leblon estava orgulhoso mostrando o filho para sua majestade.
Pedia ao irmão que olhasse para o sobrinho e dizia que os olhos dele eram lindos. Pervin alertou ao Duque Leblon que não era sábio desfilar por aí com um recém-nascido, pois ele ainda era muito pequeno para ser carregado de um lado para o outro. Leblon, arrogante, perguntou por que o Duque Loiro estava tão incomodado, já que a criança não era dele. Pervin respondeu prontamente que não se importava com a saúde de Leblon, mas sim com a da criança. Diante da discussão, o imperador pediu a Leblon que seguisse os conselhos do duque e voltasse para casa com o bebê. Se voltasse a exibir os filhos daquela forma, seria punido. Mesmo assim, Leblon insistiu, dizendo que, apesar de ser filho dele, também era sobrinho do imperador, e a prova estava nos olhos do pequeno menino. Mas o imperador lembrou a Leblon que os gêmeos que a duquesa Charles estava prestes a dar à luz também seriam seus sobrinhos, ainda que mais distantes. Nesse instante, um mensageiro informou a majestade que uma carta havia chegado com urgência da casa Charles. Ao ouvir o conteúdo, souberam que a duquesa de Charles havia entrado em trabalho de parto.